Tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o professor Lucas Breno, tá bom? Bora começar mais uma aula, dessa vez, continuação da nossa aula passada, tá? Sobre hidrografia, tá? Só que nessa aula a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre hidrografia do Brasil, tá? Então a gente vai parar de falar mais sobre os aspectos gerais, a gente vai falar mais especificamente sobre os rios do Brasil, ok? Então preste bem atenção que essa aula é uma aula muito cobrada por Enem, tá bom? Para quem vai fazer Enem aí, que está se preparando para o vestibular, recomendo prestar atenção nessa aula, tá? Sempre, praticamente quase todo ano cai questões relacionadas à hidrografia do Brasil nas provas. E também deixo claro, tá? Quem não assistiu a aula passada sobre hidrografia geral, né, os conceitos da hidrografia, recomendo assistir, tá? Porque a gente vai precisar desses conceitos para entender a aula de hoje, ok? Então, se você não assistiu, volta lá e assiste, tá? E vem para a aula de hoje, ok? Sem falta, porque senão vai ficar complicado entender algumas coisas que eu vou falar, até porque eu não vou voltar a reexplicar o que eu já trabalhei na aula passada, beleza? Então bora lá, bora para não falar muito, bora direto ao ponto, tá? Hoje eu quero falar, como eu já falei, de hidrografia do Brasil. E o que é que a gente tem que entender de hidrografia do Brasil para a gente poder ter uma compreensão maior sobre os rios que eu vou falar para vocês. De forma geral, os rios brasileiros, eles são rios de baixa altitude. Tá? Isso porque em decorrência do nosso relevo no Brasil, tá? Vocês sabem, né? Vocês já estudaram geomorfologia, se não estudaram, eu vou explicar alguns pontos para vocês. Já estudaram geomorfologia, que o relevo do Brasil, ele é basicamente de planalto, né? Planalto e planície, tá bom? É um relevo que não tem montanha, né? Os pontos mais altos aí são o Pico da Neblina e a gente não tem dobramentos modernos, que é o que os pesquisadores consideram como montanhas. Então a maioria dos nossos rios são rios de planalto, né? Rios de planície são rios que eles não têm quedas d'água tão fortes, ok? Mas por conta disso, eles são rios que têm uma grande extensão e volume de água, justamente por serem rios de planalto, né? Serem rios que se formam em depressões, em zonas mais profundas, em decorrência aí de nascentes em pontos mais altos, mas também não tão altos como outros rios aí, ok? Então prestem bem atenção nisso. Se liguem, rios de planalto, tá? Planícies, e nossos rios eles têm uma grande extensão e quantidade de água, beleza? Então por isso que a gente é um dos maiores países em termos de recurso hídrico, tá? Justamente por questões de relevo. E como eu falei nas nossas aulas, o Brasil, tá? Na verdade, como eu falei nas nossas aulas, o relevo, tá? É que vai determinar a forma, vai determinar o formato do rio, vai determinar se o rio vai existir ou não, tá? Então o relevo é essencial para a gente entender a hidrografia, sim, tá? Então por isso que eu falei o conceito de bacia hidrográfica na aula passada, beleza? Então não esqueça. Bora voltar para a aula de hoje, tá? Então eu vou falar mais especificamente agora sobre os rios do Brasil. Como eu falei, a maioria dos nossos rios são rios de planalto, tá? Se originam em planaltos. Só que tem um porém, nós vamos ter uma exceção aí que é o nosso grande e maravilhoso Rio Amazonas. Tá? Ele não é tão nosso porque ele não se origina no Brasil, a nascente dele fica na Cordilheira dos Andes, tá bom? Prestem atenção nisso. Então ele não é um rio exclusivamente brasileiro. Tem esse porém, quando eu falar de rio, tem os rios que são exclusivamente brasileiros, que termina dentro do Brasil e começa dentro do Brasil, ou seja, ele tem a nascente e a foz dentro do Brasil, né? Tem seus afluentes e subafluentes dentro, né, do Brasil. Ok? Então esses são os rios exclusivamente brasileiros. Agora, por exemplo, como é o caso do Rio Amazonas, que é diferente, tá bom? A gente vai ter a nascente no rio, na Cordilheira dos Andes, ok? Então na Cordilheira dos Andes, devido à altitude, tá? Eu falei na aula passada, nosso Rio Amazonas é um rio de regime nival, ou seja, ele é um rio que tem sua nascente formada a partir do derretimento do gelo que fica acumulado no topo da montanha, né? Graças à variação de altitude que a gente vai ter, beleza? Então aquele gelo vai derreter no topo da Cordilheira dos Andes, lá nas proximidades do Peru, vai descer, vai cortar praticamente todo o continente sul-americano, né? E vai ter a sua foz aqui na nossa região, tá? Galera, a foz é considerada mista, devido a mesma possuir delta e estuário. Ou seja, a foz mista é delta mais estuário. Acabei esquecendo de falar no vídeo. Não esqueçam isso. Então a gente tem que entender e levar em consideração que o nosso rio aqui, nosso Rio Amazonas, tá? Ele origina na montanha, mas grande parte do percurso, como eu falei, o Brasil ele não é um país que tem uma cadeia de montanhas, não é um país com altitudes elevadas, a gente tem mais planície e planalto.
Então nosso rio ele vai descendo e seguindo os planaltos e planícies que a gente vai ter, né? E assim a gente vai ter uma grande quantidade de água, tá? E claro, como a gente está bem próximo à linha do Equador, a gente vai ter a questão da faixa aí intertropical, né? A zona de convergência intertropical. A grande quantidade de umidade, né? A chuva também vai fazer com que o rio seja mais espesso e mais volumoso ainda, ok? Então essas são as características do nosso rio Amazonas. Tá bom? Eu posso voltar a falar dele mais em breve, tá? Mas bora falar dos outros rios e de outras bacias hidrográficas, ok? Bora falar agora um pouquinho da maior bacia hidrográfica exclusivamente brasileira, tá? Lembrem, quando eu falar bacia hidrográfica exclusivamente brasileira, eu tô falando aí do nosso Araguaia-Tocantins ou Tocantins-Araguaia, tá bom? O nosso querido Araguaia-Tocantins, né? Ele é um rio, como eu falei para vocês, é o maior rio em termos de extensão territorial exclusivamente brasileira. Termina e começa dentro do nosso país, ok? Fala, não me diga! Tá? Diferente do rio Amazonas que nasce no Peru, tá? Então o maior rio brasileiro em termos de extensão aí territorial, né? Em termos de área que ele vai alcançar, tá? É o rio Tocantins. Água, não quantidade não em volume, tá? Em termos de extensão, tamanho, volume de água, nós vamos ter aí o Rio Amazonas que com certeza tem bastante água, tá? Mas aí a gente vai ter o Tocantins, Araguaia, né? Aí como a nossa maior bacia hidrográfica exclusivamente brasileira, ok? O Rio Tocantins Araguaia nasce em Goiás, tá bom? Nasce em Goiás e vai percorrer, tá? 1.900 quilômetros até alcançar aí o Rio Tocantins, ok? Que vai percorrer mais 2.900 quilômetros até chegar aí na nossa área de Foz, tá? Que é a área ali do próximo ao Oceano Atlântico, ok? Então ele vai nascer em Goiás e vai ter sua foz no oceano, ok? Tem um porém, tá? O oceano é o Oceano Atlântico. E a gente vai ter aí, dentro desse rio, uma grande quantidade de água que é destinada ao consumo de energia elétrica, tá bom? Então a gente vai ter aí uma grande hidrelétrica chamada Hidrelétrica de Tucuruí, tá? Ela é uma das hidrelétricas mais conhecidas aqui do Brasil em termos de produção de energia, principalmente para nossa região, tá? Ele vai percorrer o bioma do Amazonas, tá bom? E um pouco do Cerrado também, tá? Ele passa pelo bioma do Amazonas ali, pela vegetação do Amazonas, né? Pelo clima da Amazônia, tá? E também pelo Cerrado, ok? Então são as duas áreas aí, dois tipos de biomas que ele vai ter na sua composição, tá? Não se esqueçam disso, de forma geral, sobre o Tocantins do Araguaia. Outro ponto interessante é a forma de relevo, tá? Ele é um rio que não vai ter uma nascente numa cadeia de montanhas como o nosso Amazonas, tá? Ele vai ser um rio que vai ser originado aqui dentro, então vai ser no Planalto, ok? Numa área mais alta. Ele vai terminar nas regiões aí de planície aqui, próximo ao Oceano Atlântico, tá? E é um dos rios que a gente vai ter uma maior extensão territorial dentro do Brasil, não esqueçam disso. Para ficar mais claro, eu vou colocar um mapa na tela para vocês, como vocês já devem estar vendo aí, tá? Para ficar bem nítido. Eu quero que vocês entendam a importância desse rio, tá? Principalmente para o Brasil, porque é uma das nossas maiores riquezas em termos de produção de energia, tá? Em termos de quantidade de água que a gente vai ter e extensão, tá? Então é uma das maiores representações do que o Brasil pode representar em termos de recurso hídrico. É o Tocantins Araguaia, tá? Porque ele é exclusivamente brasileiro, ok? Então não se esqueçam dele. A foz do rio Tocantins, antes que eu me esqueça, fica localizada no delta do Amazonas, tá? Então o próprio nome já fala para vocês, delta do Amazonas. Que tipo de foz é? Foz em delta, ok? Não se esqueçam disso. Foz, delta do Amazonas e deságua aí no Oceano Atlântico, tá bom? A gente vai ter outro rio aí também muito importante, tá bom? O Rio São Francisco. Também ele é um rio exclusivamente brasileiro. Sua foz começa e termina dentro do Brasil, ok? E preste bem atenção, tá? Ele é um rio com 2.700 quilômetros, tá? E também a sua característica não é um rio que nasce em cima de uma cadeia de montanhas, tá? É um rio que tem seu relevo relativamente em planaltos, planícies, tá? Ele nasce ali na região de Minas Gerais, ok? Ele vai ter sua nascente da região de Minas Gerais e vai percorrer, vai cortar de Minas Gerais até sua foz no Oceano Atlântico, tá bom? E o que é que vai acontecer? Ali, o Rio São Francisco,
ele tem uma foz do tipo delta, ok? Vocês sabem o tipo de foz que é a delta, ok? Então ele vai ter essa foz do tipo delta. Não esqueçam, nascente, Minas Gerais, vai percorrer até o Oceano Atlântico ali, tá? Eu vou botar o mapa aqui para vocês se situarem melhor, tá? Ele vai percorrer do Oceano Atlântico, ele vai percorrer de Minas Gerais até a sua foz em delta no Oceano Atlântico, beleza? O Rio São Francisco, em termos de história, ele é muito importante. Ele representa a literatura, a música, a poesia e a arte brasileira, né? Ele sempre foi muito representado. Isso porque ele foi a porta de entrada para os colonizadores aqui no Brasil, né? Eles começaram a explorar, principalmente os bandeirantes, né? Exploraram o Brasil a partir da nossa riqueza hidrográfica, porque naquela época as matas, as florestas fechadas impossibilitavam que se tivesse um bom tráfego de pessoas por dentro do continente. Então eles utilizavam principalmente os rios, tá? E o Rio São Francisco foi muito importante para que os colonizadores pudessem adentrar ali o nosso Brasil, ok? E mais para o interior do Brasil, tá? Então ele é um rio que vai banhar do sudeste do Brasil até aí praticamente o nosso nordeste, ok? Então o Rio São Francisco ele não apenas representa aí uma grande extensão territorial, né? uma parte bem grande do Brasil em termos de quantidade de água, história também, não é apenas isso, tá? Ele também é um rio importante, tá? Porque ele tem agora recentemente seus propósitos e suas teorias agora que estão colocando em prática, né? O seu plano de transposição, tá? O plano de transposição do Rio São Francisco. Que plano é esse, tá? Eles querem pegar, como o Rio São Francisco é um rio que passa por parte do Nordeste, tá? Eles querem pegar o rio e criar dois eixos, o eixo norte e o eixo leste, tá? Eles querem criar esse eixo justamente para quê? Para poder fazer com que o rio passe pelas áreas que são áridas, né? Eles querem pegar os rios, porque nós do Rio São Francisco, nós temos afluentes, né? Nós temos afluentes ao redor do Rio São Francisco. Então eles querem pegar esses afluentes, que são rios intermitentes, tá? O que é um rio intermitente? O que é um afluente intermitente, tá? O rio intermitente é um rio que ele só fica durante o período de inverno, período de chuvas, tá? Quando passa esse período de chuvas, o rio intermitente ali some, tá bom? Então, eles querem pegar esses rios intermitentes e ligar com o Rio São Francisco, né? Fazer uma espécie de conexão, para que esses rios intermitentes se tornem rios perenes. O que são rios perenes? O Rio São Francisco é um rio perene, ele sempre está lá presente, né? De inverno a verão, ele sempre vai estar lá no seu período com água, tá? No seu curso hídrico. Então, o que é que vai acontecer? Então eles querem pegar esses rios intermitentes, né, que cortam o Nordeste, tá? Cortam o sertão, né, no eixo norte e no eixo leste, tá? As duas regiões ali, eles querem criar dois eixos que saem de Pernambuco e entram no sertão, tá? E a partir dessa entrada, eles querem beneficiar as famílias, levando água para essas famílias, tá? Porque durante o período de verão, período mais quente, mais seco, né? No inverno, essas famílias, eu vou colocar aqui no mapa para vocês o plano de transposição do Rio São Francisco para ficar mais claro, tá na tela para vocês. Então a gente vai ter esse plano aí e para levar água para essas famílias que sofrem com a falta de água nos períodos mais quentes, ok? Nos períodos mais secos. Então eles querem pegar os afluentes aí, os rios que ficam em torno do Rio São Francisco, conectar com o Rio São Francisco para que esses rios sejam sempre perenes, ok? Outro ponto. Tem muita polêmica sobre essa obra, porque é uma obra que vai gerar muito interesse para as famílias, vai ser muito bom, mas também tem seus problemas ambientais, porque você está fazendo a transposição de um rio, né? Impactos com a vida marinha, né? Com os animais que habitam o rio, vão ser muito grandes, tá? Eles querem criar bombas de drenagem, né? Eles querem colocar um amplo sistema aí para poder fazer com que esse rio ele siga outro percurso, tá? E o que é que vai acontecer? A partir do momento que eles forem começar com essa obra, eles vão ter que causar desmatamentos, né? Danos ambientais, do relevo, tá? Dos animais, na fauna, na flora. E são danos que colocam no debate se a transposição do Rio São Francisco é necessária ou não. Na verdade, ela é necessária, né? Poderia ser viável se não gerasse tantos danos ambientais. Um dos fatos interessantes aqui na construção dos canais, da transposição do São Francisco, é o sistema rochoso local. Aqui nós encontramos rochas cristalinas, como granitos, guinais, rochas metamórficas, e essas rochas possuem diáclises, possuem fraturamentos específicos.
Aí o que acontece? No processo de construção do canal, o canal é profundo, algo em torno de 5 metros, essas rochas são explodidas. E quando a rocha é explodida, ela vai fraturar, ela vai quebrar no seu plano de clivagem, que é o plano de clivagem dos minerais, a diáclise. E aí nós vamos ter isso aqui, ó. O canal ele não é completamente retilíneo, o canal faz curva. E essas curvas dos canais, elas são praticamente determinadas por um aspecto natural, que é a estrutura rochosa. Aí o que eles fazem? Eles fazem a concretagem e às vezes adicionam parafusos para prender uma estrutura à outra. E depois vem um recapeamento. Se você observar bem, de cima o canal parece retilíneo, mas quando você coloca a lupa e aproxima do canal, você tem um canal bem sinuoso. Foi projetado para 6 bilhões na época, que começou a se falar, agora no início desse século, 6 bilhões e meio, enquanto a ANA, a Agência Nacional das Águas, tem o Atlas das Águas, fez um estudo que com menos 3 bilhões e meio de reais, se abasteceria uma população de em torno de 20 milhões de pessoas. Então, com a metade do recurso, se colocava água à disposição do dobro de pessoas, com pequenas obras de captação de água de chuva, pequenas adutoras, cisternas, barragens subterrâneas, tanques de pedra, poços, pequenos açudes. Então, para nós, a gente entende que um bom investimento, uma boa política pública para resolver de vez com a situação dos recursos hídricos no Brasil não passa pela transposição do Rio São Francisco. Não vai matar a sede do sertanejo no Nordeste. A gente já sabe disso. Por que o concreto tão presente? Aí, meus caros, temos que citar a influência das grandes empreiteiras na política nacional. Inclusive, um dos processos que vão gerar o atraso da obra é o envolvimento dessas empreiteiras em grandes processos envolvendo corrupção no nosso país. Uma obra dessa envergadura, uma obra desse tamanho, que começou no início do século e até hoje não foi concluída. Nós estamos em 2018, dentro de um canal que se propõe a transpor as águas do São Francisco. Quando a gente fala de canal, a gente fala de construção, elas vão surgir, as grandes construtoras. Nesse trajeto nosso aqui, pelo sertão, já ouvimos falar de Odebrecht, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, além do próprio Exército envolvido na construção da transposição. Agora, fica a pergunta para você que nos acompanha. Seria essa a única alternativa hidrológica para o semiárido? Com um processo mais capilar, distribuído em toda a região, você consegue abastecer. Hoje já tem mais de 5 milhões de pessoas que têm água de beber através das cisternas. Mais de, em torno de próximo de 500 mil famílias que têm água já com tecnologias de maior capacidade de abastecimento de água, como a cisterna de 52 mil litros, as barragens subterrâneas, os barreiros trincheira, que estão ali dentro das propriedades das pessoas, ajudando a produzir pequenos animais, ajudando a produzir horta, pomar. E o que é mais importante, essas tecnologias sociais estão sobre a gestão da família. Então elas têm autonomia para usar, para fazer a administração conforme elas querem fazer. Estamos dentro do concreto. Uma intervenção como essa rompe vários modos tradicionais de ocupação do espaço. Um deles é a chamada agricultura de vazante. Como seria praticada essa agricultura de vazante? Essa agricultura ela ocupa o leito dos rios no período da seca. Como já enfatizamos, o leito dos rios do Nordeste setentrional, a maioria deles, é um leito intermitente, ou seja, em uma época do ano, a vazão deste rio vai ser interrompida. Porém, nesse leito, você tem a conservação de umidade. Você também tem um solo mais rico em matéria orgânica, o que possibilita uma agricultura de ciclo curto, ciclos de 90 dias, 100 dias. Planta-se então a abóbora, planta-se o feijão, planta-se o milho. E assim essa agricultura garante o sustento de milhares dos chamados vazanteiros. Então, já sabemos que a obra ela impacta modos tradicionais, já sabemos também que esta obra interfere em modos de ocupação da chamada agricultura de subsistência. É uma polêmica ainda que envolve a questão da transposição do Rio São Francisco. Então fiquem atentos, ok?
Bom, gente, tá? A gente vai continuar falando também do importante rio, né, pro Brasil, que é o Rio Paraná, tá bom? O Rio Paraná fica dentro da bacia hidrográfica do Prata, tá bom? Como eu falei pra vocês, eu vou botar aqui na tela pra vocês a bacia hidrográfica do Prata completa, tá? E o Rio Paraná ele vai estar aí na tela pra vocês também. O Rio Paraná, ele é um rio que tem afluência, né, que tem duas partes aí, com o Rio Uruguai e o Rio Paraguai, ok? Então esses dois rios, esses três rios na verdade se juntam e formam a bacia do Prata no sul do Brasil, ok? Mas a nascente aí do nosso Rio Paraná, ele vai ficar aí basicamente na região entre Minas Gerais e São Paulo, beleza? Não se esqueçam. Em termos de tamanho, é um rio com 4.880 quilômetros, tá? De extensão. Então ele é o segundo maior rio em termos de extensão aí dentro do Brasil que a gente vai ter, ok? Só que ele não é exclusivamente brasileiro, como eu falei pra vocês, tá? Ele vai ter divisas aí, né? Ele vai passar pelo Uruguai e o Paraguai, tá? Então ele vai fazer fronteira aí entre essas regiões. Então prestem atenção. Ele é um rio que vai servir como critério de delimitação entre as fronteiras. Eu vou até botar a imagem para vocês aí, né? Se você atravessar a fronteira, esse rio, você pode chegar no Uruguai, né? Porque é um rio que serve como limite, né? Fronteira física, tá bom? Então é por isso que se fizer uma ponte aí em cima dele, dá pra gente ir para outros países, ok? Outra coisa interessante também é a quantidade de água do rio. É um dos rios, em termos de quantidade de água, um dos maiores do Brasil, tá? Ele produz a maior quantidade de energia elétrica. Nós temos a Itaipu, que é a mais famosa hidrelétrica daqui do Brasil, praticamente, que fica localizada aí no Rio Paraná, ok? Devido à sua grande quantidade de água e ele ser um rio de planalto, né, com quedas d'água com uma movimentação de correnteza bem acelerada, e ele vai conseguir produzir muita energia elétrica, tá? Então é por isso que ele é um rio muito vantajoso em termos de produção de energia elétrica. Outro ponto interessante também é que o Rio Paraná, que faz parte da Bacia do Prata, que eu estou falando para vocês, ele vai ser um rio que também ele vai ter conexão com o Rio Tietê, tá? Não esqueçam disso. E o Rio Tietê ele vai servir aí dessa ligação, né, entre o centro-oeste e o sudeste, tá? Essa região aí do Brasil, ele vai servir de percurso hidroviário, né? Vai servir de curso hidroviário aí, onde a gente vai ter as principais rotas de navegação entre sudeste e centro-oeste, ok? Não esqueçam disso. Bom, gente, nossa aula acabou por aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido um pouco aí sobre as bacias hidrográficas brasileiras. Eu tentei ser bem sintético, não colocar muita informação, muito dado, tá? Não gerar muita confusão. Por isso que eu fui bem direto, bem rápido, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Façam o exercício, não esqueçam de se exercitar. Leiam material de apoio. E a gente se vê por aí, beleza? Até a próxima.